Sejam muito bem-vindos, amados meus. Agora de volta aqui com a gravação das aulas. Eu te enviei um e-mail, né, falando que eu estava doente, estava com dores nas costas, né, e na perna. Agora já estou melhor. Estou voltando a gravar então as aulas, beleza? Outra coisa, o edital ele foi reaberto. Você tem que estar ciente disso. O edital foi reaberto e dia 27 agora ele foi reaberto, tá? Para novas inscrições, perfeito? Pelo que eu vi lá, ainda não temos uma data para a prova, tá? Mas é necessário você já ficar ciente sobre a reabertura e estudar mais firmemente para esse concurso, beleza? Tá? Então, dia 27, não sei quando você está vendo essa aula, mas dia 27 nós estamos no mês 7, né? Foi reaberto, então, novamente o edital, tranquilo? E aí, então, eu estou voltando agora melhor de saúde, com menos dor, uma menor quantidade de dores, né? Para dar continuidade, assim, a esse curso de geografia, focado aí no concurso da PM em Paraná e Corpo de Bombeiro, Paraná, seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor, amém. Na aula anterior, nós vimos a primeira parte desse título, né, que eu separei em duas partes: Geografia das Diferenças, Questões de Gênero, Sexualidade e Ético-Racial. Na aula anterior, nós vimos lá toda a conceituação técnica dos direitos humanos focado neste conteúdo, né? Nessa segunda aula, nós vamos agora entender cada um desses títulos propriamente dito, de uma forma mais direta, já que vimos a parte mais profunda na aula anterior. Então é necessário a gente dividir nessa aula algo bastante simples em dois pontos, né? Porque o edital pede. Então ele fala, ó, geografia das diferenças, vimos o que são essas diferenças, as igualdades, né? Igualdade material, igualdade formal na aula anterior. E agora a gente precisa entender o que é essa tal questão de gênero e sexualidade e o que é essa tal de ético-racial, para assim a gente poder ir para a prova com tranquilidade para acertar as devidas questões. Dentro desse aspecto, nós temos lá então as questões de gênero, é o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar. Questão de gênero e sexualidade. Primeira coisa que a gente tem que entender: questão de gênero e sexualidade são coisas diferentes. Quando nós falamos de sexualidade, falamos de questão de gênero, são pontos diferentes. É o primeiro aspecto que a gente tem que entender. Um segundo aspecto é um aspecto político. Algumas pessoas, principalmente no campo mais conservador da política, não falam questões de gênero, eles chamam de ideologia de gênero, enquanto os mais adeptos a uma visão mais progressista sobre esse assunto vai chamar da forma que o examinador colocou, que é questão de gênero. Perfeito? Então, isso me demonstra claramente que o examinador ele é alguém mais progressista sobre esse assunto. Tá? O edital está pedindo isso de uma forma mais para essa linha de raciocínio sobre esse assunto. Então, o que são, já que são coisas diferentes? Primeiro, então a gente tem que separar questão de gênero e sexualidade, né? A grande questão é a gente entender que essa perspectiva do gênero, da questão de gênero, não é uma perspectiva biológica. Não. Essa perspectiva é uma perspectiva social, sociológica, tá? Essa visão das questões de gênero. E essa perspectiva das questões de gênero dentro das ciências sociais, dentro daqueles que concordam com essa visão dentro das ciências sociais, né, vão entendê-las como uma forma de entidade subjetiva da pessoa. Essa é a melhor forma que nós podemos entender. Ou seja, né, um ser humano, ele se entende em um gênero. E o fato desta pessoa se identificar dentro de um gênero faz com que ele seja aquele gênero. Então, aquele gênero parte de uma perspectiva pessoal, subjetiva pessoal, e não da minha visão sobre aquela pessoa, perfeito? Mas sim da forma que ela se apresenta, tá? Eu gosto de dar aí alguns exemplos bem tranquilos
para você entender. Existiu, né, uma atriz já falecida, a Rogéria, uma atriz brasileira, a Rogéria. E a Rogéria, na minha visão, professor Kenneth falando, quando eu falo da Rogéria, eu falo já no sufixo feminino, né, a Rogéria. Perfeito? A Rogéria. Eu não consigo ter a imagem da Rogéria e vê-la como homem. Não. Por quê? Porque ela se apresentou a vida toda vestida de mulher, né? E de uma perspectiva feminina, apesar de saber que biologicamente ela é homem. Perfeito? Ou seja, a Rogéria me convenceu. Então, para mim, a Rogéria é mulher. Simples. Para mim, na minha cabeça, a Roberta Close é mulher. Simples, bastante simples. Perfeito? Porque eu não consigo falar aí, pensar na Roberta Close e falar assim, não, é um homem. Não, se ela aparecer e eu saber quem é, faz muito tempo que eu nunca mais falar na Roberta Close, né? Mas falar, não, e aí, dona Roberta Close, tudo bom? Né? Por quê? Porque ela se apresenta assim, perfeito? Agora, a imagem que ela me dá, ela consegue colocar em minha mente uma imagem feminina. Tanto a Roberta Close, quanto, por exemplo, a Rogéria. Entendemos? Perfeito? Outras pessoas, entre eles, por exemplo, a Pablo Vittar. A Pablo Vittar, para mim, mentalmente me dá um nó na cabeça. Primeiro, o termo Pablo me lembra homem, né? A Pablo me faz soar estranho. Mas, porém, todavia, contudo, e aí que entra a grande questão, quando a gente fala sobre a questão de gênero, nós não estamos falando da minha percepção sobre aquela pessoa, mas sim como que a pessoa se vê e como que aquela pessoa se entende dentro da sua subjetividade e da sua complexidade. Se a Pablo Vittar entende que ela é a Pablo Vittar, a sociedade precisa respeitá-la na sua identidade de gênero ali vinculada como a Pablo Vittar. Essa é a perspectiva. Entendemos? Tá? Aqui não interessa se a minha concordância ou a sua concordância, ou a minha discordância ou a sua discordância sobre esses termos. Nós não estamos aqui discutindo politicamente essas terminologias, mas sim explicando para fins de prova como que elas se apresentam. E a subjetividade se dar aí. Entendemos? Porém, todavia, contudo, existe, juntamente com a questão de gênero, a questão da sexualidade. E a questão da sexualidade é uma questão diferente. Porque a questão da sexualidade não tem necessariamente um vínculo direto com a perspectiva da questão do gênero, da identidade de gênero. Não. A questão de sexualidade tem a ver com a orientação. Esse é o termo mais utilizado atualmente, né? Com a orientação tanto de desejo sexual quanto de desejo afetivo. Quanto de desejo sexual, quanto de desejo afetivo. Então, de uma forma bastante simples para a gente entender, né, é bem comum no sentido genérico do termo, né, ou seja, numa percepção genérica do termo, que uma pessoa, preste atenção, uma pessoa que nasceu no sexo masculino, que no seu gênero se apresenta como transexual feminino, ou seja, é uma mulher trans, então ele biologicamente é homem, e aí se entende como mulher, então é uma mulher trans. Essa pessoa, essa mulher trans, pode vir a ter, por exemplo, desejos afetivos e sexuais por uma mulher cis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão do gênero é a questão da forma que ela se apresenta. A questão da sexualidade tem a ver com a perspectiva do desejo sexual e afetivo sobre uma outra pessoa. Então, elas, apesar de andarem juntas, elas são definições distintas. Ok? Beleza? Dentro desse contexto geográfico dessas diferenças, nós precisamos entrar numa questão política legal.
né? E dentro dessa questão política legal, existe dentro desse campo, né, as definições para esse grupo político, político não no sentido de politicagem, mas num grupo que defende e busca direitos perante essa sociedade. E esse grupo político principal, atualmente, é chamado de LGBTQI+, IA+. Tá? Essas letras, elas foram alterando no decorrer do tempo e podem alterar ainda mais. Não é um conceito fechado nem entre os defensores desse grupo, tá? Ainda mais porque não faz nem sentido eles estarem com o conceito fechado. Entrando na percepção deles, não fazem sentido essa terminologia fechar. Não, vamos parar aqui porque tem muitas letras. Não, tá? Essa não é uma perspectiva real, tá? Historicamente, a gente percebia lá atrás, na minha adolescência, por exemplo, o GLS. GLS era uma sigla inicial, gays, lésbicas, simpatizantes, que não dizia muita coisa, né? Aí depois começou a mudar, né? Aí veio outras definições, tal, até que nós chegamos nessas definições aqui. Detalhe importante, tá? Só por desencargo de consciência do professor. Você percebe que ele começa com L, né? L, de lésbica. Depois o G de gay, tá? E assim por diante. O que me interessa aqui é o sentido, principalmente essas duas primeiras palavras. Primeiro, o L, lésbica, ela veio primeiro, né? Ela veio primeiro no sentido de dar ênfase a estas pessoas, beleza? Tá? Ela não era contida no termo, a palavra lésbica não era contida nos termos anteriores, e quando ela apareceu no termo, aonde que foi identificado dentro desses grupos, principalmente no Brasil, colocaram ele primeiro. O gay, que é uma palavra historicamente mais vinculado a pessoas alegres, felizes, tal, primeiro começou a ser utilizado de uma forma pejorativa para pessoas, para algumas pessoas, né? E aí essa comunidade, essas pessoas tomaram para si o termo e tiraram essa perspectiva negativa da palavra e passaram a ter um orgulho sobre ela. Então é uma revisão social sobre o próprio termo. Interessante isso também. Tá? Dentro desses termos todos, nós temos esses aqui como os principais, os que eu encontrei, beleza? Então nós temos aí o lésbica, gay, bissexual, gosta dos dois sexos, né? Transsexual, pessoa que se vê no outro sexo biológico, queer é alguém que não é muito bem definido, né? Intersexuais, assexual. O intersexual, o intersexual é aquele que biologicamente não tem um sexo muito bem definido. É o que historicamente a gente poderia chamar de hermafrodita, tá? O assexual é aquele que não tem um desejo sexual, tá? Por nada, certo? Sendo bem simplista, tá? Não vou me aprofundar, ainda mais porque eu não sou especialista nisso. Pansexual, questões sexuais com vários, com muita gente e outras, tá? E entre outras possíveis. Tá? Por quê? Porque esse grupo não é fechado, eles são bastante abertos nesse sentido de ampliações dessas terminologias, ok? Quais são as suas principais pautas políticas? E aí, obviamente, elas são bastante simples a gente entender, socialmente a gente ver, mas é importante a gente citar aqui. Primeiro, combate à homofobia, né? A identificação da homofobia como um crime, né? Então combate a ela. Combate à desigualdade de gênero, certo? Desigualdade de gênero no campo social das coisas, econômico-social, certo? Das coisas, das ações, tá? Sendo bastante simplista para a gente entender isso, é que, por exemplo, no mercado de trabalho, essas pessoas sejam aceitas como qualquer uma outra pessoa, mesmo que para isso seja tomada medidas de afirmativas. Lembra da primeira aula que a gente falou das questões afirmativas, tal, né? Mesmo que para isso seja feito assim, para normalizar a situação, né? Mas é necessário combater essa desigualdade. Combate à discriminação baseada na orientação sexual, né? Então, discriminação também de forma geral, baseada aí na questão da orientação sexual e não da questão do gênero, né? Então, uma questão é desigualdade de gênero e uma outra questão na perspectiva da orientação sexual.
né? Os estudiosos que defendem essa pauta vão entender que essas ações têm uma perspectiva cultural histórica que eles vão chamar de androcentrismo, né? Mais conhecido no campo das pessoas que defendem essa pauta como sociedade patriarcal. Então eles entendem que só existe esse preconceito porque há um androcentrismo, ou seja, uma perspectiva heteromasculina, uma heteronormatização, essa é uma palavra que eles gostam muito, uma heteronormatização no campo da sociedade. A sociedade, ela tem normas estabelecidas, uma perspectiva heteronormativa. E isso é a sociedade patriarcal, que não aceita essas perspectivas de gêneros, então vai gerar conflitos políticos, sociais, econômicos, culturais entre essas ações. Ok? Beleza? Show, né? E aí depois nós temos o outro título, que é o título étnicos raciais. Essa questão dos étnicos raciais é uma questão bastante interessante, porque ele usa os dois termos, né? Ele fala, olha, étnico, racial. Tá? Então nós temos diversidade também no Brasil, diversidade geográfica no Brasil, no mundo, no Paraná, da questão étnico-racial. Beleza, nós temos, né? Mas é necessário a gente começar a entender então o que cada um deles define, né? E aí, para fins didáticos, eu também separei as duas palavrinhas. Primeiro, a questão de raça, né? Raça é uma definição para o ser humano bastante simplista. Na verdade, o ser humano não tem como ser dividido em raça. Não tem, tá? Não tem. Perfeito? Então, se não tem, por que utiliza? Historicamente, segundo os movimentos que defendem, por exemplo, os negros, o movimento negro, vai dizer que o conceito de raça foi dado principalmente pelos brancos de uma forma de subjugar uma raça inferior. Então, isso era feito para poder escravizar, entre outros elementos. Tá? Então, a raça é um termo antes de qualquer coisa, e aí eu gosto dessa definição, é um conceito altamente raso. Muito raso, muito raso. Tá? Inclusive, bastante utilizado até em documentos de direitos humanos. Você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai estar lá o termo raça, né? Tal, mas é um termo complicado. Eu prefiro o termo cor a definir raça, eu prefiro o termo cor, que de uma forma geral vai estar mais ou menos ali no mesmo ponto, porque você está definindo grupos de pessoas. Porém, esses grupos, eles são genéricos. A raça, a cor, são grupos genéricos, ou seja, eles desrespeitam o aspecto cultural dessas pessoas. Esse termo é isso que ele faz, tá? Então, é um termo que é interessante para a gente ter uma visão geral das coisas, mas ele não entra nos pormenores dos seus grupos. Daí, o exemplo que eu dou aqui do próprio IBGE é a separação, por exemplo, no Brasil em 2010, né? 2010, trouxe aqui 2010, ó. Ele coloca lá entre cor branca, cor preta, cor amarela, cor parda, indígena e pessoas que não se autodeclaram. No Brasil, a cor é uma autodeclaração. Lembre-se disso. No Brasil, é a pessoa que se autodeclara. Se o Censo IBGE bate aqui na minha porta e ele me pergunta qual é a sua cor, e eu falo assim, coloca aí cor preta, ele vai colocar lá, cor preta. Beleza? É autodeclaração que interessa. Não interessa, lembra da questão do gênero? Não interessa a percepção dessa pessoa sobre a minha pessoa. Ele olha pra mim e fala, oxi, esse branquinho aí tá falando que é da cor preta. Ele pode até pensar, porque pensar todo mundo é livre para fazer, né? Mas ele não pode expressar isso lá na ficha. Se eu coloquei que eu sou da cor preta, ele tem que colocar lá, cor preta. Se eu falo, sou indígena, ele coloca lá, ó, indígena. Entendeu? Perfeito? Tá? Então, é uma definição bastante genérica. Enquanto que a etnia, essa é a definição que eu mais gosto, a etnia, ela supera a questão da cor, porque ela agrega isso uma questão da herança cultural. E na etnia nós percebemos claramente as diferenças entre grupos específicos, tá? E é bastante interessante isso. Um exemplo que eu percebi no decorrer da minha vida
como um professor. Quando você tem, por exemplo, no Brasil, 1º de abril, 1º de abril não, esqueci o dia agora, mas dia do índio, 1º de abril é dia da mentira, né? Dia do índio. Lá no dia do índio, esqueci o dia agora, tô tentando lembrar aqui, não tô lembrando não, mas no dia do índio, você vai numa escola dos anos iniciais, do ensino fundamental, pré-escola também e tal, e espera os meninos saírem da aula. A maioria deles vão sair lá com 2 tracinhos aqui e uma peninha na cabeça assim. Ou seja, é a visão da sociedade desconhecedora das comunidades indígenas brasileiras sobre o índio. Me parece que eles estão copiando o índiozinho do desenho do Pica-Pau, pele vermelha, aquele índiozinho do desenho do Pica-Pau. É igualzinho, que é um índio norte-americano, não é um índio em terras brasileiras. Né? Eu não estou dizendo que não existe comunidade indígena que não possa as crianças usarem uma pena aqui, 2 tracinhos aqui. Não estou dizendo isso. Mas eu estou afirmando que nem toda tribo, nem toda comunidade indígena usa aquilo, faz aquilo com as crianças. Perfeito? Tá? E esse é uma perspectiva onde que a raça, quando a gente fala de conceito de raça ou cor, ela por si só não consegue entender essas diferenças. Mas quando nós vamos para o conceito de etnia, essas diferenças ficam muito claras, elas ficam muito visíveis à sociedade como um todo. Perfeito? Então coloquei aqui alguns exemplos bem simples, né? Por exemplo, a cultura Carajá, comunidade indígena, vai ser diferente da cultura Enauaine Nauê, que por sua vez é diferente da cultura Krahô, né? E assim sucessivamente. Da mesma forma vai acontecer nas comunidades quilombolas. Comunidade quilombola vai ter algo característico dela, outra comunidade quilombola vai ter outra característica, até mesmo com pessoas de países diferentes, como por exemplo de origem oriental. Né? Nós brasileiros temos muito a ideia, por exemplo, que oriental é tudo igual, né? Comum, igual, temos até ditado, né? É igual caminhão de japonês, cheio de japonês. Né? Ou seja, a nossa visão é das igualdades, das perspectivas, né? E sabemos que não são bem assim, até culturalmente são coisas diferentes. Sei lá, uma pessoa norte-coreana tem uma cultura diferente de uma pessoa chinesa, que por sua vez tem uma cultura claramente diferente de uma pessoa japonesa. E as pessoas japonesas nem todas têm a mesma cultura, porque elas têm aspectos diferentes, de bairros diferentes, né, por ser bastante bairristas, então tem aspectos diferentes ali culturalmente em cada um deles. Né? E isso é algo que a etnia abraça, que a perspectiva de etnia abraça. Ela vai, isso que mais nos interessa, para a herança cultural daquela comunidade, daquelas pessoas. Beleza? De boa? Ok. E esses grupos também têm pautas políticas. E a gente encerra a aula assim. E essas pautas políticas são bastante simples. Combate ao racismo, que é crime. No Brasil é crime o racismo. Tá? Combate também à desigualdade étnica, né, em todos os sentidos. E também combate à discriminação étnica em todos os sentidos. Perfeito? Então, há uma busca de igualar essa sociedade, certo? Dentro daquelas perspectivas de igualdade formal, igualdade material que nós vimos na aula anterior. Beleza? Amados meus, fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.